Fala, meninos e meninas, eu sou o professor Beto. Obrigado por estar assistindo aí a mais essa aula de física. Hoje nós vamos falar em dois conceitos importantes, que é o conceito de movimento acelerado e movimento retardado. Anteriormente nós falamos em dois outros movimentos, que é o movimento progressivo e o movimento retrógrado. Quando que o movimento é progressivo? Quando a velocidade é positiva, ou seja, o corpo se move no sentido positivo da trajetória. E o movimento retrógrado é quando a velocidade é negativa, ou seja, o corpo se move no sentido contrário à orientação positiva. Então, agora nós vamos falar em dois novos movimentos, que é o movimento acelerado e o movimento retardado. Vem comigo, ó. Aqui eu desenhei uma trajetória onde eu considerei para lá como sendo positiva. Nos dois casos, movimento acelerado, trajetória para a direita positiva, movimento retardado, a trajetória para a direita também positiva. Você imagina assim, eu estou saindo de São Paulo e vou para o Rio de Janeiro. Eu estou considerando o sentido de São Paulo para o Rio de Janeiro como sendo o sentido positivo. Então, se eu estou me movendo para lá, a minha velocidade sempre será positiva. Porém, se um outro carro está se movendo do Rio de Janeiro para São Paulo, a velocidade deste carro será negativa, porque está em sentido contrário à orientação que eu considerei como sendo positiva. É claro que na prática, se olhar para o velocímetro, vai estar sempre positivo, mas isso é para você ter uma referência se os corpos estão se movendo em sentidos opostos, beleza? Então aqui eu tenho, ó, nessa trajetória eu desenhei aqui algumas velocidades, ó, 0, 2, 4, 6 metros por segundo. E para a esquerda, menos 2, menos 4, menos 6 metros por segundo. Quando eu estou me movendo do zero para lá, ó, estou movendo para lá. Vejam que, à medida que eu me movo para lá, a velocidade aumenta, ó, aumenta. Então, sempre que isto ocorre, o movimento é acelerado. Aí você vai perguntar, mas professor, você botou aqui, ó, movimento acelerado é o movimento em que o módulo da velocidade escalar aumenta. Quando eu falo em módulo, você esquece o sinal negativo da velocidade. Esquece que tem sinal negativo ali. Então, quando eu estou me movendo nesse sentido aqui, ó, do zero para cá, ó, 0, menos 2, menos 4, menos 6. Mas esquece o sinal negativo. Então aqui é 0, esquecendo o sinal aqui é 2, esquecendo o sinal aqui é 4, esquecendo o sinal aqui é 6. Ou seja, do 0 para cá, o módulo da velocidade também aumenta. Então, do 0 para a esquerda, o movimento é acelerado, e do 0 para a direita, o movimento também é acelerado. Por quê? O módulo da velocidade aumenta nos dois casos. Então, sempre que você tem um movimento acelerado, a velocidade sempre aumenta em módulo. Você esquece o sinal negativo. Uma outra maneira de você ver se o movimento é acelerado é você analisar o sinal da velocidade e o sinal da aceleração. Então, vamos aqui, ó. Se a velocidade de um corpo, ó, for positiva e a aceleração nesse mesmo instante for positiva, vejam que sinal da velocidade e da aceleração são iguais. Então eu tenho aqui um movimento acelerado. Ou, se a velocidade for negativa e a aceleração também negativa, vejam que de novo aqui, ó, o sinal da velocidade e a aceleração são iguais. Então eu tenho aqui um movimento acelerado. Então, para você analisar se o movimento é acelerado, você vê se o módulo da velocidade aumenta ou se o sinal da velocidade e da aceleração são iguais. Este ponto aqui, ó, olha, estou vendo aqui, ó, este ponto aqui, 0, ó, este aqui, 0. 0, quando a velocidade é 0, ocorre inversão de sentido. Inversão de sentido. Como que isto ocorre na prática? Se eu estou me movendo para frente, estou indo para lá.
Para eu inverter o sentido, eu tenho que retornar. Mas para eu retornar, eu tenho que deixar de ir para frente. Para eu deixar de ir para frente, eu tenho que parar. Então, eu paro e inverto o sentido. Então, só há inversão de sentido quando a velocidade for zero. Diante disso aqui, o movimento retardado é contrário a este. Ó. Então, se eu estou aqui, me movendo para lá, ó, estou me movendo para lá. Vejam que aqui, ó, de novo, esquece o sinal da velocidade. Aqui é menos 6, esquecendo o sinal é 6, esquecendo o sinal é 4, esquecendo o sinal é 2. Então, daqui para lá, estou vendo que o módulo da velocidade diminui. Se o módulo da velocidade diminui, o movimento é retardado. E para cá, mesma situação, ó. Olha aqui. Se eu estou me movendo nesse sentido aqui, ó, aqui é 6, 4, 2, então para cá, o módulo da velocidade diminui. E toda vez que o módulo da velocidade diminuir, o movimento é retardado. Então, meninos, outra maneira como nós fizemos aqui para analisar se o movimento é retardado. Se a velocidade num certo instante for positiva, a aceleração tem que ser negativa para o movimento ser retardado. Ou seja, esse corpo está sendo freado. Ou, se a velocidade for negativa e a aceleração positiva, vejam que também aqui o sinal da velocidade e da aceleração são diferentes. Aí nós temos um movimento retardado. Então, o movimento é acelerado quando o módulo da velocidade aumenta ou o sinal da velocidade e da aceleração são iguais. O movimento é retardado quando o módulo da velocidade diminui ou o sinal da velocidade é diferente do sinal da aceleração. Beleza? Assim como esse daqui, aqui também ocorreu inversão de sentido. Sempre quando a velocidade é zero, ocorre inversão de sentido. Sempre. Aproveitando que nós falamos anteriormente em movimento progressivo e movimento retrógrado, nós podemos analisar assim também. Ó. Do zero para a direita, o movimento é acelerado, mas eu estou vendo que para a direita a velocidade é positiva. Então este movimento do zero para cá é um movimento acelerado progressivo. E do zero para a esquerda, o módulo da velocidade aumenta, então é um movimento acelerado. Porém, a velocidade é negativa, então é um movimento acelerado retrógrado. Aqui, ó, do 6 para cá, tá vendo? Nesse sentido aqui, o módulo da velocidade diminui, então o movimento é retardado. Porém, a velocidade é positiva, então é progressivo. É um movimento retardado progressivo. E daqui para cá, ó, o módulo da velocidade diminui, o movimento também é retardado, porém a velocidade é negativa, então é retrógrado. Então este movimento para cá é o movimento retardado, retrógrado. Então nós juntamos aí movimento acelerado, retardado, com movimento progressivo e movimento retrógrado. Agora eu vou fazer um exemplo aí para fixar isso que nós falamos. Um exemplo aqui, ó. Exemplo 1. Um ciclista desloca-se em movimento retilíneo uniformemente variado, representado pela função V igual a 6 mais 8t, sistema internacional, ou seja, a velocidade é em metros por segundo, o tempo é em segundos e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Determine, item a velocidade inicial deste movimento. Vejam que esta função que ele deu é parecido com aquela função geral da velocidade, que é essa aqui, ó, V igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes t. Então vejam aqui que a velocidade inicial deste movimento é 6 metros por segundo, ou seja, é a velocidade que ele tinha no momento que ele disparou o cronômetro, ou seja, se você substituir o t por zero, no momento que ele disparou o cronômetro, é a velocidade inicial. Então, olhando, comparando a função geral da velocidade com a função dada para esse ciclista, nós estamos vendo aqui que a velocidade inicial deste movimento é de 6 metros por segundo. É a velocidade que o ciclista tinha quando o cara disparou o cronômetro.
Beleza? Tranquilo, né? Agora ele quer saber no item B a aceleração escalar de ciclista. Olha, a aceleração escalar está aqui. Então, comparando as duas, a aceleração deste corpo é 8 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração dele é 8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, o que significa aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado? Significa que em cada segundo de movimento, a velocidade aumenta 8 metros por segundo. Então, é isso que significa aceleração, que em cada segundo a velocidade aumenta 8 metros por segundo. Beleza? Agora o item C. Classifique o movimento em acelerado ou retardado no instante 3 segundos. Então, nós sabemos, se o movimento para ser acelerado, o módulo da velocidade aumenta. Para ele ser retardado, o módulo da velocidade diminui. Mas aqui fica meio difícil de ver se a velocidade aumenta ou diminui. É melhor você analisar o sinal da velocidade e o sinal da aceleração no instante 3 segundos. Eu estou vendo o quê? Se este movimento é um movimento retilíneo uniformemente variado, esta aceleração de 8 metros por segundo aqui, ela é constante. Ela não vai mudar. Porque o movimento retilíneo uniformemente variado se caracteriza por possuir aceleração escalar constante. Então não vai mudar. Vai ser 8 metros por segundo ao quadrado sempre. E eu estou vendo aqui que é positiva. Não tem sinal negativo nenhum aqui. Então eu já sei que a aceleração é positiva. Preciso saber qual é o sinal da velocidade no instante 3 segundos. Se no instante 3 segundos a velocidade também for positiva, comparando com o sinal positivo da aceleração, o movimento é acelerado. Se nesse instante 3 a velocidade for negativa e a aceleração é positiva, o movimento vai ser retardado. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber quanto vale a velocidade no instante 3 segundos. Aí eu venho aqui, eu pego esse 3, substituo aqui e encontro a velocidade. Então vai ficar assim, ó, V igual a 6 mais 8 vezes 3. Então isso vai ficar V igual a 6 mais 24. Fazendo esta soma aqui, eu estou vendo que a velocidade vai dar 30 metros por segundo. Então vejam, esta velocidade deu positiva. Então, se a velocidade é positiva e a aceleração positiva, movimento acelerado. Não é tranquilo? Muito fácil, né? Então o movimento nesse caso é acelerado. Por quê? Porque o sinal da velocidade é positivo e o sinal da aceleração também positivo. Agora o outro aqui, ó. 2. O movimento de um corpo obedece à função horária. V igual a 20 menos 5t. Também no sistema internacional. Tempo em segundos, velocidade em metros por segundo e aceleração em metros por segundo ao quadrado. Classifique o movimento do corpo em acelerado, retardado, progressivo e retrógrado no instante 3 segundos. Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que fazer é substituir o t por 3 para achar a velocidade. Então vai ficar assim, V igual a 20 menos 5 vezes 3. Então V vai ser igual a 20 menos 15. Então V vai ser igual a 5 metros por segundo. Então já descobri a velocidade no instante de 3 segundos e ela deu positiva. Então vamos aqui. Se a velocidade é positiva, nós sabemos que o movimento é progressivo. Progressivo. Por que que é progressivo? Porque a velocidade é positiva. Agora eu tenho que comparar o sinal da velocidade com o sinal da aceleração. Comparando os dois aqui, eu vejo que aqui é aceleração. Então a aceleração aqui é menos 5. Então a aceleração aqui é menos 5 metros por segundo ao quadrado. Vejam que se a velocidade é positiva e a aceleração é negativa, conclusão, movimento retardado. Então,
Este movimento é um movimento progressivo retardado, ou retardado progressivo, tanto faz aí. Meninos, espero que tenha facilitado a vida de vocês aí. Não esqueça de dar aquele joinha, se inscrever no canal aí, porque isso é para vocês mesmo e tá bem claro aí. Valeu, galera, pela atenção.